Bom dia, amigos de todo o Brasil. Estamos iniciando pela Rede Vida de televisão mais um programa da série A Verdade sobre os Cartórios. E hoje recebendo a visita honrosa do Dr. Lincoln Bueno Alves, que é presidente do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, famoso IRIB. O IRIB que tem há 27 anos feito uma série de congressos e tem unido muito os registradores de imóveis de todo o Brasil. Existem no Brasil aproximadamente 4.750 registradores de imóveis. Dr. Lincoln, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar do nosso programa. E nós gostaríamos que o senhor explicasse aos telespectadores o que fazem os registros de imóveis. Os registros de imóveis no Brasil, eles registram, dão validade aos atos praticados pelo tabelião. As escrituras que são lavradas são encaminhadas ao cartório de registro de imóveis para que seja consumado o ato da transação. O registro de imóveis registra não só a escritura, mas como o compromisso de venda e compra, registra também as cédulas de crédito rural, cédula de crédito industrial. São uma série de documentos atinentes ao ato registrários que são acessados ao cartório de registro de imóveis com a finalidade de dar valia. E isto garante a paz social, evita litígios, é uma forma que se utiliza dentro do Estado brasileiro para dar garantia ao ato da propriedade. Doutor Lincoln, como o registro de imóveis pode ajudar quem queira comprar um apartamento, uma casa, um terreno e evitar qualquer espécie de problema futuro com a documentação? Toda vez que uma pessoa pretende comprar um imóvel, ele deve dirigir-se ao seu advogado, ao seu tabelião, solicitando informações, ou diretamente ao cartório de registro de imóveis, pedindo uma certidão da propriedade do imóvel, uma certidão da matrícula, que é a identidade da propriedade. Essa certidão é que vai demonstrar no seu corpo o ato de se está realmente praticado o registro em nome daquele cidadão que pretende efetuar a transação. Doutor Lincoln, o que é a incorporação de um imóvel? Ela tem alguma importância para o comprador? A incorporação imobiliária, ela é regida por uma lei federal 4.591 de 64. Essa incorporação imobiliária, ela diz respeito à venda da fração ideal em construção. Isso diz respeito às unidades de condomínio. E isto é muito importante, que a pessoa, antes de comprar qualquer unidade imobiliária, se dirija ao cartório e examine se a documentação relativa à incorporação está arquivada no registro de imóveis, que isto evita que ele venha ter uma propriedade de forma irregular. Doutor Lincoln, o caso da Incol, se os compradores tivessem tido mais cuidado e consultado o notário e o registrador, muitos não teriam evitado de ter caído neste caso famoso que foi a Incol? Sim, se as pessoas tivessem se dirigido ao cartório, ou se dirigido a um advogado, ou ao próprio tabelião, e pedido uma orientação, fatalmente muitos não fariam as compras que fizeram naquele período, porque teriam examinado se a incorporação estava devidamente registrada, se estava arquivada no cartório. Porque qualquer transação de unidade imobiliária sem que esteja arquivada no cartório a incorporação é ilícito penal, é um atentado contra a economia popular. Se faz necessário para que esteja realmente registrada a incorporação no cartório para que se compre algo devidamente legalizado. Por que uma pessoa que tem uma grande área de terra na zona urbana, inclusive registrada, é impedida de fazer a venda em pequenos lotes? O solo urbano, tanto o solo urbano como o solo rural, a propriedade hoje se reveste de requisitos para que se coloque à venda. Se se tratar de lote urbano, deve seguir o decreto, a Lei 6.766, que é o regime de loteamento. Ao passo que, se for imóvel rural,
deve seguir o decreto 58 do ano de 39. Não basta ter a propriedade para vender, tem que estar regularizada. Doutor Lincoln, um contrato feito numa imobiliária com firmas reconhecidas pode ser registrado no registro de imóveis? O contrato pode ser registrado no registro de imóveis, desde que ele se revista de todos os requisitos do elenco da lei de registro público. Não basta celebrar o contrato numa imobiliária se ele está eivado de falhas. Ele tem que ser devidamente formalizado, se revestir de todos os requisitos, tal qual uma escritura pública, para ser registrado, ser acessado ao registro de imóveis. E por que não, então, praticar o ato notarial por um profissional do direito que pode assessorar, qualificar essa documentação para encaminhar para o registro de imóveis. Nós vamos para mais um intervalinho comercial e nós voltamos já já com o programa A Verdade sobre os Cartórios. Sua casa tem seguro, seu carro também tem seguro, sua saúde tem seguro. Imagine agora o risco de perder qualquer documento considerado importante. Registrando num cartório de títulos e documentos, você faz um seguro eterno com as seguintes vantagens. Você não depende de vistoria prévia para obter o registro. Paga pouco para registrar todo documento importante. Jamais precisará renovar este verdadeiro seguro. Não terá mais a preocupação em guardar o original e pelo resto da vida terá quantas cópias necessitar com o mesmo valor do original. Todo documento importante merece registro. Cartório de Títulos e Documentos, o endereço do seguro eterno pelo qual você paga uma única vez. Estamos de volta com o programa Verdade sobre os Cartórios. Você pode mandar a sua pergunta, a sua questão, a sua sugestão para o nosso programa. Está aparecendo aí na telinha o nosso endereço eletrônico e o nosso fax. Pode mandar que nós estaremos com muito prazer respondendo a todas as questões. Hoje estamos recebendo com muita satisfação o Dr. Lincoln Bueno Alves, que é presidente do IRIB. Dr. Lincoln, sempre se fala no problema do loteamento clandestino e quantas pessoas que caem nesta conversa e acabam comprando um lote no loteamento clandestino. Explique como é que o telespectador pode fazer para evitar de entrar num loteamento clandestino. O problema do loteamento clandestino, ele é muito antigo. E isto ocorre em decorrência da grande expansão, tanto na área urbana como na área rural. E a pessoa, o cidadão, antes de comprar o seu terreno, ele deve dirigir-se ao cartório de registro de imóveis e solicitar uma averiguação em relação ao nome das pessoas que se propõem a vender aquele determinado lote de terreno, quer na área rural, quer na área urbana. É muito comum as pessoas comprarem o famoso condomínio rural, que é um loteamento clandestino. Ocorre o quê? A venda da fração ideal. O cidadão, verificando aquela propaganda enganosa, onde ele verifica o lote, as ruas abertas, ele tem uma noção visual que está comprando um determinado lote de terreno na área rural. E o que ocorre? Ele está comprando uma fração ideal, ele está se tornando um coproprietário, de forma que ele não tem a propriedade de fato, a propriedade localizada. Ele está em condomínio com os demais. E isto feito desta forma, embora ele receba uma escritura pública e consiga registrar no registro de imóveis, ele não é proprietário certo e determinado daquele lote de terreno. Isto é um problema muito sério que, ao longo do tempo, cria um sério dano ao município, às prefeituras, porque o cidadão não pode querer exigir benfeitorias, melhoria para o seu imóvel através do poder municipal para investir na propriedade particular. Ele é um coproprietário juntamente com os demais numa área
maior, ele não está localizado de fato. É uma forma enganosa que ocorre muito e que os cartórios têm alertado a população, alertado através do próprio Ministério Público tem trabalhado para que isto não ocorra juntamente com os cartórios. Essa é uma forma enganosa de vender a propriedade que dificulta muito a regularização oportuna, dado o grande aproveitamento que ocorre no local. Pensa o cidadão que está adquirindo algo que tenha uma qualidade de vida quando trata-se de uma situação enganosa e que vai gerar problemas eternos para a vida dele. Então, para que isto não ocorra, é necessário que ele procure o tabelião, que ele procure o cartório de registro de imóveis e não fique fiado na propaganda que é colocada em certas publicidades que o levam a um problema gravíssimo. Volta e meia a gente ouve dizer que seria interessante os registros de imóveis passarem para as prefeituras. O que o senhor acha disso? O registro de imóveis é algo muito sério. É uma matéria de muita profundidade para que caia na mão de políticos. É muito importante que o registro de imóveis continue na mão do profissional do direito. Vejam os senhores que o cartório presta um serviço público ao Estado brasileiro. Ele está na mão de profissionais altamente qualificados, que são concursados e assumem as suas serventias, atendendo a população. No momento que a gente estiver na mão de órgão político, difícil fica a situação para analisar-se, para definir-se. Muitas vezes, documentação de alta importância que poderá trazer danos de grande monta ao adquirente da propriedade. O cartório de registro de imóveis, ele já há muitos anos presta esse serviço à comunidade, atendendo a todos e orientando o particular. Doutor Lincoln, sempre que há estas CPIs, certo? A gente sabe que geralmente elas começam por uma consulta aos cartórios para saber se aquele deputado, aquele senador, aquele ministro, quais os bens que ele tem, certo? Então eu fico pensando, o dia que passar registro de imóveis para a prefeitura, basta vir uma ordem, né, de cima, quem sabe do presidente, ou do governador, ou do prefeito, dizer, olha, você não pode mais dar informação, não dê informação sobre essa determinada pessoa. Não corre também esse risco? Exatamente. O cartório é algo que, constitucionalmente, ele presta todo tipo de informação ao público, independentemente a quem quer que seja, prestando a informação através de certidões que são expedidas e que merecem fé pública. E algo que se torna político no amanhã, não se terá essa segurança que isso será prestado independentemente de qualquer formalidade. Nós vamos para mais um intervalo comercial e voltaremos já já com o programa A Verdade sobre os Cartórios. Está se acabando em seu bolso ou escondido num fundo de gaveta o documento mais importante para a sua aposentadoria, a sua carteira de trabalho. Por isso, saiba que se ela sumir ou for roubada, sua aposentadoria poderá não acontecer. A única saída rápida, inteligente e econômica é registrar hoje mesmo sua carteira de trabalho num cartório de títulos e documentos. Com esse registro, você fica garantido pelo resto da vida, mesmo que sua carteira desapareça, porque terá a certeza de ter uma cópia sempre que precisar. Basta ir ao cartório e pedir uma certidão que tem o mesmo valor do original. Registre sua carteira de trabalho, o seguro da sua aposentadoria. Estamos de volta com o programa A Verdade sobre os Cartórios. Você pode fazer suas perguntas, pode esclarecer suas dúvidas, pode mandar suas sugestões para o nosso endereço eletrônico que está aparecendo aí na telinha e também para o nosso fax. Mande que estamos aqui à disposição de todos os telespectadores. Hoje estamos recebendo a visita do Dr. Lincoln Bueno Alves, que é presidente do IRIB. Dr. Lincoln, o que é o ITBI? ITBI é o Imposto de Transmissões Imobiliárias, vulgarmente conhecido como CISA, em alguns locais. É um imposto que é cobrado
pela prefeitura e, em algumas situações, pelo próprio Estado. Esse imposto, toda vez que ocorre uma transação imobiliária, frente ao valor da transação, é arrecadado um determinado percentual ao município ou ao Estado. É um imposto que, em épocas, foi somente de prefeitura, foi ao Estado, e hoje está bipartido entre o Estado e o município. Doutor Lincoln, por que os cartórios de imóveis pedem tantos documentos para fazer o registro de um imóvel? Toda escritura, ao ser lavrada, materializada por um tabelião, se tratar de uma escritura pública e onde comparece uma firma, é exigido a documentação atinente para a formatação desse ato. E isto é verificado para que se consume, que se devalia a esse ato no registro de imóveis, são exigidos, em se tratando de pessoa jurídica, certidão da Receita Federal, certidão do INSS e, em alguns casos, certidões até do próprio Estado. Agora, é evidente que para se verificar se quem está alienando essa propriedade está com a situação devidamente em ordem, em certas situações exige-se que a pessoa vá ao cartório distribuidor da comarca e verifique se há algum tipo de ação contra a pessoa física que está alienando ou contra a pessoa jurídica. Esses são documentos essenciais que devem ser apresentados ao ato notarial e, algumas vezes, ao ato registrário. E são qualificados pelo registrador. Isto é que dá a segurança, a certeza que a propriedade está em ordem, que ela pode ser acessada ao registro imobiliário. Doutor Lincoln, eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa sobre o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil e quais as atividades que o IRIB vem desenvolvendo junto aos registradores de imóveis. O IRIB, como você disse, é o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil. É o órgão que agrega todos os registradores brasileiros. É um órgão de estudo, não é um órgão político, tem por função passar aos registradores a matéria registral, para que pratiquem os atos em suas serventias com um maior conhecimento. É uma forma de se manter unido toda essa categoria, se preparando cada vez mais para atingir o serviço público que nós prestamos à comunidade do Estado brasileiro. O sistema registral nosso é seguro, o profissional é bem preparado e o Instituto de Registro Imobiliário mantém anualmente encontros regionais, encontros de ordem nacional, mantém convênios com países da Europa, com países da América do Sul, enfim, nós efetuamos trocas de informações. Veja que o nosso sistema é tão seguro que hoje é recomendado pelo Banco Mundial para que seja praticado até no leste europeu para os grandes investimentos que estão sendo feitos naquele estado. Doutor Lincoln, o último congresso do registro dos registradores de imóveis foi em Vitória. Aliás, foi um grande evento que contou, inclusive, com a presença de corregedores de vários estados, inclusive com o corregedor-geral da Justiça do Estado de São Paulo, doutor Luiz Macedo. O próximo congresso, quando será? Já tem o local definido, data? Poderia passar isso para os telespectadores, por favor? O nosso próximo congresso será efetuado no estado do Paraná, será na Foz do Iguaçu. E, brevemente, nós já estaremos colocando no nosso e-mail, no nosso boletim, em folder, anunciando as datas e o esquema que lá iremos adotar. Nós vamos ficando por aqui, mas você continue aqui na Rede Vida de televisão, porque logo, logo vem mais um programa que eu tenho certeza que vai ser do seu agrado. Rede Vida de televisão, o canal da família.